Vamos à mensagem da noite. Dando continuação à nossa série de pregações de Gênesis, hoje nós entraremos no capítulo 4. Gênesis capítulo 4, faremos a leitura do verso 1 ao verso 16. Diz assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhes o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te irastes? E por que decaístes o teu semblante? Se bem fizeste, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. Verso 8: E falou Caim ao seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel, e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: Que fizestes? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora, maldito és tu, desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrastes a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse: Portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Amém. Senhor amado Deus, louvado e agradecido seja o teu nome, Pai. Nós glorificamos o teu nome, Senhor, pela tua santidade, Pai. Nós te pedimos que o Senhor abra os nossos olhos, retire as escamas, Pai. Retire, Senhor, todo o empecilho que nos impeça, Senhor, de enxergar as verdades da tua palavra. Fala conosco essa noite, Senhor, nos esclarece a verdade, Senhor, que o Senhor entregou a Moisés naquele momento, quando ele escrevia o livro de Gênesis, Pai. Nos permite, Senhor, nos permite, Senhor, enxergar através das tuas escrituras, enxergar, Senhor, a tua verdade, enxergar o teu direcionamento para nós essa noite, Pai. Eis-me aqui, Senhor, como um instrumento, Pai. Que o Senhor me use conforme a tua vontade, que o Senhor cresça e que eu diminua, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. No capítulo anterior, nós encerramos a mensagem do capítulo 3 e nós vimos que a graça do Senhor se estendeu sobre Adão e sobre Eva em meio àquela condenação e às maledicências. O capítulo 3 não se encerrou da mesma forma que iniciou, com a queda, com a condenação, mas ele encerrou com uma mensagem gloriosa de salvação, com a mensagem gloriosa de que a graça do Senhor alcançaria o homem. E agora, no capítulo 4, nós vemos então que Adão e sua mulher se conheceram, tiveram relações, e dessa relação nasceu filhos. O capítulo 4 nos narra o nascimento de dois, de Caim, primogênito, e de Abel.
O interessante é que quando nasce quando nasce o primeiro filho, Eva põe o nome de Caim, que tem por seu significado posse, aquisição ou talvez algo adquirido. E em outras versões, em outras traduções, também se interpreta esse nome como lança ou o ferreiro. Então, Eva põe o nome de Caim de posse ou aquisição, e no seu nascimento ela diz: alcancei do Senhor um varão. Eva nomeia Caim com Caim, porque ela alcançou do Senhor, adquiriu do Senhor um varão, o qual ela achou que se referia como cumprimento da promessa. Veremos um pouco mais à frente. Meus irmãos, aqui narra o primeiro homicídio que aconteceu na face da terra. A primeira morte causada por um outro homem. Hoje em dia, em seus discursos, em suas palestras, eles dizem que o homem mau, o ladrão, o assassino, são meras vítimas da sociedade. Eles dizem que as circunstâncias os levaram a cometer tais atrocidades. Eles dizem que a culpa muitas vezes é das drogas, é da injustiça social, é da fome, é das relações interpessoais. São várias as motivações que eles alegam que levam o homem a cometer pecados. Uma das suas frases é: o homem nasce bom, a sociedade, porém, é quem o corrompe. Porém, aqui em Gênesis 4, nós vemos que Caim e Abel, eles não tinham parentesco com outras pessoas, além daquele ciclo de relacionamento entre pai, mãe e irmão. 4 pessoas que habitavam a face da terra. Então, não existia uma sociedade. Não existiam parentes, não existiam amigos, não existiam inimizades, não existia fome, não existia desemprego, não existia drogas, não existia uma sociedade corrupta e injusta. Não existia nada que alegasse tal atrocidade cometida por Caim. Não existia nada que pudesse corromper o coração e a mente do homem. Porém, o mal ele já se encontrava no coração de Caim. Do coração é que provém os maus desígnios. Então, tanto Caim como Abel, eles receberam a mesma instrução, cresceram ouvindo as mesmas histórias, recebendo o mesmo ensino. Eles cresceram no mesmo ambiente, na mesma casa. Caim, porém, era maligno, hipócrita e amava a si mesmo. Vejamos o que nos diz 1 João, capítulo 3, verso 12. 1 João, capítulo 3, verso 12. Não como Caim, que era maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Então, a motivação que levou Caim a cometer tal atrocidade, a matar seu irmão, não foi uma motivação externa, mas foi uma motivação interna. Motivação essa, a causa do seu próprio coração. Simplesmente por inveja à justiça do seu irmão. Ele matou o seu irmão, não porque o seu irmão o havia cometido algo grave. Não porque o seu irmão houvesse lhe ofendido, lhe batido, lhe roubado, lhe caluniado. Não porque o seu irmão houvesse colocado o pé para ele tropeçar, ou pisado no seu pé. Não teve o mínimo. Abel não fez o mínimo mal a Caim. E mesmo assim, Caim o matou por inveja, porque ele era justo
e bom. Abel era justo demais aos olhos de Caim, a ponto que Caim não conseguia conviver mais com Abel. Isso nos lembra a carta de Paulo aos Efésios, onde ele relata que a luz, quando posta no ambiente, ela reflete, ela clareia toda a casa. A luz, quando colocada em um ambiente, não somente serve para que as pessoas enxerguem, mas também serve para que as pessoas enxerguem a sua própria podridão. Então a justiça de Abel fazia com que Caim enxergasse a sua própria maldade. Era insuportável para Caim conviver no mesmo ambiente que Abel. Abel, que por sua vez recebeu o nome de Abel, que tem a sua tradução como sopro, vapor ou respiração. Por quê? Porque já veio aquele que iria cumprir a promessa, no entendimento dos seus pais. Já veio Caim, aquele que cumpriria a promessa que Deus havia entregado no capítulo 3. Gênesis capítulo 3, verso 15, onde diz: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Então Eva acreditou que Caim seria o cumprimento da promessa que Deus havia feito. Então ela concebe e teve a Caim, e ela diz: alcancei do Senhor um varão, alcancei do Senhor a promessa, a semente, o homem que pisaria a cabeça da serpente. Então Caim, da visão de Eva, seria o filho predestinado, aquele que cumpriria a promessa. E por isso ela se exulta e diz: alcancei do Senhor um homem, e o seu nome será Caim, pois foi adquirido através de um ato de graça do próprio Deus. E já para Abel, põe o nome de sopro, o vapor. Não tem tanta importância. Mas a gente vê que no decorrer dessa história, o que acontece é justamente o oposto. Aquele que deveria matar a serpente, cumprir a promessa, é justamente aquele que causa o primeiro homicídio. É justamente aquele que se corrompe. É justamente aquele que pode ser atribuído como a semente do mal, semente da serpente, e não a semente que pisaria a cabeça da serpente. No mesmo lar, cresceram dois irmãos, filhos diferentes, com vocações diferentes, com trabalhos diferentes, com corações diferentes, e até mesmo a religião de ambos era diferente. Meus irmãos, nós somos seres criados à imagem e à semelhança de Deus. E o nosso papel, o nosso intuito é refletir a glória de Deus. O nosso intuito é glorificar o nome de Deus. O motivo da nossa criação é louvar e adorar a Deus. Amar a Deus é o maior de todos os mandamentos. Então Deus busca, como a nossa irmã Brenda falou no início, Deus busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E a gente vê o relato de Gênesis capítulo 4, do verso 5 ao verso 8, que os irmãos então vão adorar a Deus, ou melhor, do capítulo 3, quando diz: e aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Verso 4. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Verso 5. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhes o seu semblante. Então nós vemos que agora aqui é um momento de adoração. Eles se colocam diante da presença do Senhor para oferecer uma oferta, para oferecer um sacrifício que a Deus fosse aceito, que Deus recebesse. Eles estão diante da presença do Senhor, cumprindo o seu propósito de vida, adorar o nome do Senhor. Porém, antes, nós percebemos que
Deus, ele se agrada de Caim, ou melhor, se agrada de Abel e se agrada de sua oferta. Porém, para Caim e para a sua oferta, Deus negligencia, ou seja, Deus não dá a menor importância, Deus não olha para ele. Deus está concentrado na oferta que Abel estava direcionando a ele. Deus está centrado em receber a adoração que Abel estava oferecendo a ele. Então nós vemos que antes de aceitar o culto, antes de aceitar a oferta, Deus primeiro aceita as nossas vidas. O maior interesse de Deus não é que estejamos aqui oferecendo a Ele um louvor, que estejamos aqui na frente anunciando a sua palavra. O maior interesse de Deus é no que nós somos, é as nossas vidas, e não naquilo que nós podemos fazer por Ele. Porque Deus não precisa que nós façamos nada para Ele, essa é a verdade. Ele se agrada e se alegra naquilo que nós somos. Então, contanto que nós sejamos seres que glorificam a Ele através das nossas vidas, seres justos, bons, seres que refletem a sua imagem, seres que refletem o caráter cristão, para Deus é o suficiente. É nisso que Ele se alegra, naquilo que nós somos, e não naquilo que nós possamos ofertar a Ele. Vejamos o que nos diz Romanos, capítulo 2, verso 1. Romanos capítulo 2, verso 1. Que diz assim: portanto, és inexcusável quando julgas. Ó homem, quem quer que seja, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas ao outro, pois tu o que julgas, fazes o mesmo. Perdão, meus irmãos, acho que eu coloquei Romanos 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, Paulo, em sua carta aos Romanos, ele está recomendando não que os irmãos ofereçam o melhor louvor, não que os irmãos ofereçam a melhor das suas habilidades com palavra, a melhor das suas habilidades em instrumentos, em sonoridade, em talentos, em dinheiro, em recursos, em esforço humano, mas que eles entreguem as suas vidas, que eles apresentem o seu corpo como culto, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, pois é isso que agrada ao Senhor. Nós estejamos diante da sua presença como sacrifícios vivos, santos e agradáveis. A oferta de Caim era uma oferta baseada naquilo que ele tinha, e mesmo assim não era uma oferta sincera. Caim oferta aquilo que era o fruto do seu trabalho. No verso 3 vai dizer que ele trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E aí você pode pensar, poxa, Deus aceitou a oferta de Caim, ou de Abel, porque Abel ofereceu uma ovelha, ofereceu vida. Mas a de Caim ele não aceitou, porque Caim ofereceu frutos. Só que essa não é a bem verdade. Não é por esse motivo que Deus não aceita. A oferta de Caim não foi aceitada porque ela não era uma oferta sincera. Pois diferente de Abel, Caim não separava as primícias, não separava o melhor do seu fruto, mas ele trouxe do fruto do seu trabalho. Agora, o problema, meus irmãos, não estava na oferta dele, até porque Deus aceitava ofertas de grãos e de cereais. Ou seja, Deus aceitava as ofertas que vinham da terra.
da lavoura do homem, do trabalho, do fruto das suas mãos. Deus aceitava. O problema estava no coração de Caim. A oferta de cereal, ela era uma oferta que nós veremos em Êxodo, que os irmãos já conhecem, que é uma oferta que servia como um ato de gratidão, de lealdade e de consagração a Deus. A oferta de cereal, ela tinha como intuito de expressar o quão grato o homem estava pelas bênçãos e pela colheita que Deus havia dado a ele. Mas o coração de Caim não era grato ao Senhor verdadeiramente. Até porque Caim ainda não havia nem se arrependido da sua natureza pecaminosa. Caim ainda não havia oferecido uma oferta a Deus em arrependimento aos seus atos pecaminosos. Porém, para Abel é diferente, porque ele oferece das primícias. E dessas suas primícias que ele oferta ao Senhor, ele oferta a melhor das suas ovelhas, o melhor do seu rebanho, o melhor da gordura. Então Abel, ele reconhece que é pecador e que precisa de expiação. E com isso ele lembra que lá, quando Deus expulsou Adão e Eva, quando Deus expulsou os seus pais do jardim, Deus, para encobrir a nudez, encobrir a vergonha de ambos, Deus faz um sacrifício de um animal e faz aventais para eles, faz vestes de pele de animal. Tanto Abel quanto Caim cresceram ouvindo essa história. Eles cresceram escutando dos seus pais a mesma história. Porém, só Abel atentou para esse detalhe de que o Senhor não tomou de árvores ou de folhas de árvores para fazer vestes para os seus pais, mas que se agradou do sangue de um animal. Então ele entende que para cobrir a sua nudez, para cobrir a sua vergonha, Abel, melhor dizendo, ele entende que para que fosse expiado os seus pecados, que fosse encoberta a sua vergonha diante de Deus, seria necessário oferecer sangue. Hebreus, capítulo 9, verso 22, nos esclarece um pouco melhor a respeito disso. Hebreus, capítulo 9, verso 22, nos diz: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Abel entende esse princípio e ele faz a sua oferta, uma oferta de sangue. Não uma oferta para agradar ao Senhor, para expressar a Deus a sua gratidão, mas uma oferta de expiação pelos seus pecados e pelas suas ofensas. Abel entende que era necessário o derramamento de sangue. O sacrifício de Abel era um sacrifício que refletia a Cristo. Era um sacrifício que apontava para o Cordeiro de Deus, aquele que tiraria o pecado do mundo. Por outro lado, a oferta e o sacrifício de Caim refletiam o melhor dos esforços humanos. A oferta de Abel, ela foi superior, porque ela foi feita por fé. E já a oferta de Caim, ela foi uma oferta que serviu para agradar a si mesmo. Ainda no livro de Hebreus, agora no verso 11, no capítulo 11 e no verso 4, nós vemos o seguinte: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda falava. A fé de Abel, expressada em seu sacrifício, agradou ao Senhor, de forma que mesmo depois de morto, a sua fé ainda gritava, a sua fé ainda falava através da terra. E Deus ouviu a sua voz. Caim, ele é chamado ao arrependimento, porém ele endurece o seu coração. Verso 6 e verso 7 de Gênesis 4. Vai dizer: e o Senhor disse a Caim: por que te irastes? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizestes, não haverá aceitação para ti,
E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti serás o seu desejo, e sobre ele dominarás. Esses versos são um apelo de Deus para a razão de Caim. É uma forma de Deus tentar fazer com que Caim caia em si, diante das suas ações, diante do seu sentimento que o corrompia. E também mostra o interesse de Deus por um pecador. Dado que anteriormente Deus havia atentado somente para a oferta de Abel e estava ali recebendo o seu sacrifício, recebendo a sua oferta, agora Deus olha para Caim. Por quê? Porque Caim se irou, porque Deus negligenciou a ele e a sua oferta. Mas agora Deus olha para Caim e para a sua oferta também, e Deus o alerta. Deus olha para Caim e vê, enxerga através do seu coração e vê a maldade que estava o corrompendo. Então Deus faz esse alerta. Deus avisa, ele faz uma advertência a Caim, deixando sinais claros naquele caminho que Caim estava seguindo. Caim, por sua vez, ele endurece ainda mais o seu coração para a voz de Deus. E em vez de fugir do pecado, ele o consumou. E aqui a gente vê a diferença clara. Mas também nós vemos a semelhança das ações de Caim e das ações de Adão. Caim estava oferecendo um sacrifício ao Senhor. E Deus não atentou para o seu sacrifício, nem para a sua oferta. Mas Deus o exortou e o advertiu que o seu caminho, de que o seu coração, de que os seus sentimentos eram sentimentos de que não agradavam a Deus. E que o caminho que ele estava seguindo seria um caminho errado. Seria um caminho que causaria destruição. Deus alerta que o pecado já estava à espreita. A mesma serpente que estava à espreita do homem no jardim, agora está à espreita de Caim, diante daquele momento de adoração a Deus. Então Deus faz esse alerta para que Caim olhe para si, reflita sobre as suas ações, sobre os seus sentimentos e mude o seu caminho. Só que, porém, Caim consumiu, ele endureceu o seu coração às palavras do Senhor. Da mesma forma que Adão endureceu o seu coração, também a palavra do Senhor. E aqui nós percebemos a semelhança da queda e a semelhança do que causou a destruição de ambos, tanto de Adão quanto de Caim. Foi o fato de terem endurecido o seu coração para a palavra do Senhor. Adão endureceu o seu coração para as palavras do Senhor, que o exortavam para que não comessem do fruto. E ele comeu. Caim endurece o seu coração ao alerta que Deus estava dando a ele, para que não desse seguimento com a maldade que havia no seu coração. Porém, ele endurece o seu coração para essas palavras e consuma o ato pelo qual Deus estava o exortando. E nós vemos do verso 8 ao verso 9 que os sentimentos perigosos dos nossos corações, eles não ficam encobertos. Nós vemos que Deus conhece, olha para Caim e reconhece esses sentimentos que eram perigosos ao homem. Agora vejamos o que nos diz o verso 8 e o verso 9 de Gênesis 4. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão?
mais uma vez, Deus vai ao encontro do pecador. Assim como Deus foi ao encontro de Adão e perguntou: Adão, onde estás? Deus vai ao encontro de Caim e pergunta: cadê o seu irmão? Deus pergunta onde Adão estava, não porque Deus não sabia onde Adão estava, mas porque Deus queria que Adão confessasse o seu pecado. E Adão confessa, Adão diz: eu ouvi os passos do Senhor e me escondi porque estava nu e tive medo. Então agora Deus aparece a Caim e pergunta: onde está Abel, teu irmão? Não porque Deus não sabia aonde estava ou o que tinha acontecido com Abel, mas porque Deus queria que Caim confessasse o seu pecado, da mesma forma que Adão confessou. Porque o ato de confessar o seu pecado é um ato que demonstra um arrependimento genuíno, um arrependimento verdadeiro. Adão confessou o seu pecado porque ele se arrependeu. Ele teve medo da presença do Senhor porque ele estava nu. Caim, por sua vez, age como se nada tivesse acontecido. Ele não somente confessa o seu pecado, como ele ainda põe uma máscara, como de que nada do que ele fez tivesse acontecido. E ele ainda ousa, tem a audácia de responder ao Senhor: não sei. Porventura sou eu o guardador do meu irmão? Essa é a resposta audaciosa que Caim dá a Deus. Sou eu o guardador do meu irmão? Essa é uma pergunta que nos lembra. Essa é a resposta que Caim dá é uma resposta que nos lembra a mesma resposta que Adão dá a Deus. Quando Deus o pergunta: comestes do fruto que eu lhe proibi? E Adão responde: a mulher que tu me destes me deu do fruto e eu comi. Agora Deus pergunta: onde está o seu irmão? E ele diz: não sei, porventura sou eu guardador do meu irmão? Dizendo: sou eu aquele que guarda, sou eu aquele que protege o meu irmão. Essa responsabilidade, por acaso, é minha de proteger? Não deveria ser o Senhor aquele que protege, aquele que guarda, aquele que sabe onde ele está? Por que perguntas a mim? Ou seja, Caim, igual ao seu pai, põe a culpa em Deus, indiretamente. Como um ato de sair, de se esquivar do seu pecado, da sua ofensa, ele culpa ao próprio Deus. Mas o que mais pesa é que aqui, nesses versos 8 e 9, é narrado o primeiro homicídio. Um homem foi morto por outro homem. Também é narrado o primeiro fratricídio, que é o ato de um familiar matar outro familiar. Ou seja, um irmão matou o outro irmão. E também nós vemos a primeira traição. Pois Caim chega para Abel. O verso 8 vai dizer: falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Em outras versões, vai dizer que Caim chega diante de Abel e o chama para o campo. Ou seja, ele aparece para Abel agora cheio de ódio, cheio de raiva, já planejando a forma que o mataria e ciente de que não podia matar na frente dos seus pais. E o chama para o campo, um lugar longe, distante, onde ninguém iria ver aquilo que ele iria fazer. Ou seja, ele já estava no coração de Caim aquilo que ele faria, o mal que ele faria a Abel. Ele já tinha planejado tudo. Então ele aparece diante de Abel com uma máscara, um semblante que escondia a sua maldade. Ele aparece talvez alegre, talvez com uma mensagem de
de êxtase, convidando Abel a ir para o campo para que ele visse algo. Talvez Caim quisesse mostrar a Abel, talvez Abel tivesse pensado que Caim iria mostrar o fruto do seu trabalho, a forma que as árvores, que as folhas, que as plantas cresceram, que os frutos cresceram. Talvez Abel pensou que Caim estava lhe chamando para mostrar algo bom, algo agradável. Então Caim aparece diante dele e faz esse convite. E Abel confia em Caim e o segue alegremente. O nome de Abel também tem outra tradução, além de vapor, além de sopro. Também pode ser interpretado como pureza. Então, como inocência. Então agora Abel segue Caim na inocência, achando que o seu irmão não lhe casaria mal. Afinal, era seu irmão. Vieram do mesmo ventre, cresceram na mesma casa, ouviram as mesmas histórias, compartilharam a mesma alimentação. Dormiam debaixo do mesmo teto. Estavam todos esses anos juntos. Se ele não fosse confiar em seu irmão, em quem ele confiaria? Até porque também não existiam outras pessoas para confiar. Então, mais do que irmão, Abel também era, na visão de Abel, Caim também era o seu amigo. Porque não tinha alguém pelo qual ele, da mesma idade ou com uma idade similar à dele, que ele pudesse interagir, que ele pudesse brincar. Então ele confia no seu irmão. E esse, por sua vez, o trai, o matando. E ele se sente tão destruído, tão arrasado, que a terra lamenta a sua morte, porque é a morte de alguém inocente. É um sangue inocente que foi derramado, um sangue puro. É um sangue de alguém que não imaginava que fosse ser traído pelos da sua própria casa. Mais uma referência a Cristo que foi traído pelos seus. O sangue inocente que verteu. E o verso 9 nos esclarece mais uma verdade. Não existe pecado, por mais bem elaborado que seja, que fique encoberto aos olhos de Deus. Deus viu a Adão e Eva quando comeram o fruto proibido. Deus viu Caim matando Abel. Deus viu Ananias e Safira mentindo diante do apóstolo e diante do Espírito Santo. Deus viu a mentira deles. Da mesma forma, Deus nos vê a todo instante. Da mesma forma que Caim pensava que lá no campo ele estaria diante dos olhares dos seus pais, que ninguém iria saber o seu pecado, o seu crime. E mesmo assim Deus viu. Da mesma forma, Deus vê os nossos pecados. Por mais bem elaborado que possa ser, por mais secreto que nós possamos imaginar que seja, poxa, uma mentira dessa aqui vai passar despercebido, ninguém vai nem perceber. Deus vê as mentiras. Ele viu a mentira de Ananias e Safira. Uma mentira, por sua vez, gratuita, porque eles nem precisavam dizer que tinham vendido a sua posse por aquele valor que estavam entregando. Eles podiam simplesmente dar aquela oferta, mas para parecer bem diante dos olhos dos outros, eles mentem. E mesmo assim Deus viu a sua mentira, pois Deus viu o valor que foi vendido do seu terreno. Deus nos vê em nosso quarto, em nosso ambiente secreto, que deveria ser para buscar a sua presença, pois a Bíblia vai dizer, Jesus ensina que é para entrarmos no nosso quarto e no secreto buscarmos o nosso Pai que nos vê em secreto. Mas por vezes fazemos do nosso quarto, fazemos do lugar secreto, do lugar distante, um ambiente não de buscar e de desfrutar de um relacionamento e da comunhão com Deus, mas um ambiente de consumar as intenções pecaminosas do nosso coração. Não importa o quão sozinho você esteja, o quão distante você esteja, o quão bem elaborado, bem coberto possa ser a sua atrocidade, o seu pecado. Deus vê todos os pecados, assim como Ele viu o pecado de Caim.
verso 12. Ou melhor, vamos ver o verso 11 e o verso 12. Verso 11. E agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrastes a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo será na terra. O pecado de Caim gerou sobre ele uma maldição. Tirou ele daquela terra, daquele campo onde ele arava e recebia o seu fruto, recebia a sua alimentação. E agora escraviza a Caim. O seu pecado o escraviza e faz com que ele seja peregrino. Por quê? Porque não adianta o que ele plantasse, não iria germinar. A terra não iria o ajudar. A terra não daria mais a sua força. E ele teria que viver peregrinando, comendo daquilo que ele encontrasse pelo caminho. E se ele não encontrasse nada, ele teria fome e teria sede. Ele não poderia mais construir uma tenda e passar a sua vida ali, plantando e desfrutando daquilo, do fruto da sua plantação. Porque a terra não estava mais do seu lado. A terra não seria mais aquilo que daria o fruto. Porque nós sabemos que lá no jardim do Éden, um homem comia com abundância. Ele plantava e a terra produzia a sua árvore. E a árvore, por sua vez, produzia muitos frutos, e frutos esses maravilhosos. Porém, quando Deus amaldiçoou a terra, agora ela irá dar a sua árvore e irá dar o fruto, não mais com a tranquilidade, mas exigindo suor, esforço e trabalho do homem. E agora Deus amaldiçoou a Caim, de forma que da sua mão nada iria germinar. A terra não mais o ajudaria, não mais estaria do seu lado. O seu talento como lavrador não teria mais utilidade. Então vejam que agora Caim, que cresceu sendo lavrador, cresceu tendo aquela profissão de arar a terra, de plantar, de colher o fruto, de saber cuidar, todo o seu conhecimento girava em torno disso, de plantação. Ele conhecia a árvore, ele conhecia os frutos, sabia qual fruto estava agradável ao apetite, ao paladar, e qual fruto estava podre. Ele teve toda a sua vida para adquirir o conhecimento de saber o tempo exato que a árvore iria germinar, qual era o melhor solo para plantar determinada árvore. E agora, mediante o seu pecado, todo o seu conhecimento adquirido era inútil. Porque não importasse o seu conhecimento sobre terra, sobre semente, sobre árvore, sobre fruto, não iria mais germinar. Todo o conhecimento que ele adquiriu, que poderia sustentar ele, mesmo saindo daquela terra, seria inútil. Então a vida de Caim que ele viveu até aquele momento foi despedaçada, tornou-se inútil diante de Deus. Então, até o momento nós vemos o contexto de que Caim, ao invés do pensamento que Eva tinha, não era o filho da promessa. Abel, diferente do pensamento que talvez Eva teve, era o filho puro. Era aquele que apontaria para o Cristo. Era aquele que apontaria para a semente do seu ventre, que esmagaria a serpente da cobra. Óbvio, ainda não seria Abel, mas Abel apontava para ele em todas as suas ações. O sacrifício de Abel apontava para o cordeiro. E aqui também nós observamos duas formas de culto. Caim cultua ao Senhor na força do seu braço, com base naquilo que ele tem. Abel, por outro lado, cultua ao Senhor da forma que Deus queria ser cultuado. E essa forma de cultuar a Deus nos mostra a importância que nós devemos dar à forma que Deus exige ser adorado. A forma que o culto deve ser seguido, pois Deus é um Deus caprichoso e detalhista. A oferta de Abel não foi
uma oferta fora de tempo e fora de circunstância. Não. Foi uma oferta coerente com a sua circunstância. Ele não ofereceu fruto porque ele não queria expressar sua gratidão a Deus. Ele ofereceu vida, sangue e o melhor dos melhores dos cordeiros. Porque ele entendia que aquele era o sacrifício necessário para a expiação do seu pecado. Como nós vemos lá em Êxodo, que é o que Deus estabelece. Como nós vimos em Hebreus. Então Abel segue as diretrizes de Deus, porque ele entende que era o sacrifício que agrada ao Senhor. Pois Deus se agradou de ter matado aquele animal e ter derramado sangue. Para Deus foi o suficiente para purificar o homem naquele momento. E apontava, era o sacrifício que apontava para o Cordeiro de Deus. Caim, por sua vez, ele oferece um sacrifício fora de tempo. Ele oferece uma adoração fora de tempo, fora de circunstâncias. O momento em que ele deveria reconhecer a sua natureza pecaminosa, ele está querendo dizer a Deus que está grato, sem nem estar grato. Ele oferece uma oferta de gratidão a Deus, quando ele deveria oferecer uma oferta de perdão. Também nos mostra que, por mais que fosse o trabalho de Abel e o trabalho de Caim, e que foi do seu fruto, do fruto do seu trabalho na sua área que ele ofereceu ao Senhor, ainda assim o Senhor não se agradou. Caim, ele era lavrador. Então ele talvez não tinha nada melhor para oferecer ao Senhor do que aquilo que ele possuía, o fruto do seu trabalho. E por vezes nós não chegamos diante da casa do Senhor e falamos assim, eu não tenho nada para te oferecer melhor do que isso, e é isso que eu vou te oferecer. É com isso que eu trabalho. Seja um músico que trabalha e cantando, tocando, ganhando a vida com isso, chega diante da casa do Senhor e fala, é isso que eu faço, é isso que eu vou te oferecer. Mas faz do culto o seu show, e ao invés de adorar a Deus, de oferecer o seu melhor em adoração, ele está oferecendo o seu melhor em talento. Não um coração com o intuito de glorificar a Deus, mas um coração com o intuito de que seja reconhecido diante dos outros. Nos mostra que às vezes a força do nosso braço, o nosso trabalho, as nossas ações, por mais boas que sejam, por mais que nós possamos imaginar que é aquilo que nós possamos oferecer a Deus. É aquilo que Deus vai aceitar. Eu tenho isso, então é isso que eu vou oferecer a Deus. Deus conhece o meu coração, Ele sabe que é de coração. Então Ele vai aceitar. Mas mesmo sendo de coração, você tem que oferecer o seu melhor. Pois Caim, ele estava oferecendo aquilo que agradava a Deus, aquilo que exigia, que Deus exigia. Ele estava oferecendo a oferta necessária. Ele estava oferecendo uma oferta sincera, pois o seu coração era sincero, de reconhecimento de quem ele era e da sua situação como pecador. Mas ainda assim, ele oferece o melhor dos melhores. Ele oferece o melhor do seu trabalho. Isso nos alerta, meus irmãos, que seja o que for que nós estamos fazendo para glorificar a Deus, não devemos fazer de toda forma. Se nós cantamos, então que busquemos nos aperfeiçoar para oferecer ao Senhor um louvor digno de sua aceitação, uma adoração digna dele. Se é pregando, que nós venhamos meditar na palavra do Senhor para entender as suas escrituras e buscar o conhecimento para transmitir a mensagem do Senhor com sinceridade e com coerência a sua palavra. Se é limpando a casa do Senhor, que venhamos limpar com um coração grato e não somente com o intuito com o pensamento de que alguém tem que limpar, então vou limpar para que não fique sujo. Mas não, deve ser limpado com um coração grato. Todo serviço feito ao Senhor, toda adoração feita ao Senhor deve ser uma adoração grata e deve ser uma adoração feita do seu melhor. Não devemos medir esforços. Devemos, muito pelo contrário, devemos nos esforçar mais, porque é para Deus. Se é limpar, devemos fazer uma limpeza caprichada. Se é cantar, devemos nos esforçar em aprender
a música, em aprender o tempo, em aprender todas as diretrizes, toda a burocracia necessária. Mesmo que a gente não esteja em um ambiente que nos dá o conhecimento necessário para aquilo, nós devemos fazer o melhor mediante as nossas possibilidades, a nossa capacidade. Se a única coisa que nós podemos fazer é orar, então que nós venhamos a orar sempre com o coração sincero. Se a única coisa que nós podemos fazer, o de melhor que nós podemos fazer, é pregar e anunciar a palavra do Senhor, que nós venhamos buscar ler a sua palavra, buscar o conhecimento das suas escrituras. Se a única coisa que nós podemos fazer é louvar o Senhor, e para isso, a única coisa que nós podemos fazer para nos aperfeiçoar é ouvir o louvor e decorar, então que nós venhamos fazer assim. Venhamos sempre buscar nos aperfeiçoar para oferecer uma oferta digna do nosso Senhor e Salvador. Esse capítulo também nos mostra que Caim teve a chance de reconhecer o seu pecado. Nos mostra também, é um capítulo que aponta para um Deus amoroso, para um Deus que vai de encontro ao pecador, porque diante do pecado de Caim, do homicídio de Caim, de ter matado o seu irmão, ainda assim Deus vai ao seu encontro e o pergunta o que ele fez, com o intuito de que ele abrisse o seu coração e reconhecesse o seu erro. E anteriormente, Deus já havia alertado Caim sobre o seu pecado. Ou seja, Deus nos alerta a todo instante das nossas ações, dos nossos corações. A palavra do Senhor nos exorta, o Espírito do Senhor nos exorta a todo instante a respeito dos desejos do nosso coração, nos exorta a respeito de como agradar a Deus. E Deus exorta Caim: porventura, se fizer o bem, não será aceito? Se nós fizermos o nosso melhor, oferecermos o nosso melhor, oferecermos uma adoração verdadeira ao Senhor, não será aceita diante de Deus? Será, meus irmãos. E a palavra do Senhor nos aponta isso, nos mostra isso, esclarece que a oferta ao Senhor feita com um coração verdadeiro, feita com todas as nossas forças, feita da melhor forma, é a oferta que agrada ao Senhor. Caim, por sua vez, mesmo diante da exortação do próprio Deus, ele não se arrependeu dos seus pecados. Ele não se arrependeu das suas ações. E a gente vê que ambos tiveram a mesma educação, ouviram as mesmas histórias, cresceram no mesmo ambiente, ambos cultuavam o mesmo Deus. Ambos prestavam culto ao mesmo Deus. Mas ambos também prestavam de formas diferentes. As pessoas dizem que é a sociedade que muda o caráter do homem. Mas aqui nós vemos que o coração do homem já era corrupto. O coração de Caim já era corrupto. E mais, meus irmãos, diante da palavra, eu ainda ouso dizer e eu percebo que Caim ainda teve uma educação diferenciada, privilegiada. Porque quando Eva tem Caim, ela olha para ele e diz: alcancei do Senhor um varão. Alcancei do Senhor um varão. Ou seja, na visão de Eva, Caim era o filho da promessa. Caim era aquele que cumpriria a promessa feita em Gênesis 3, verso 15. Caim seria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Então, ela, imagino eu, e diante desse verso, alcancei do Senhor um varão, me faz pensar que ela, olhando para Caim, vendo nele o cumprimento da promessa, não iria negligenciar a educação. Não iria negligenciar esforços para Caim. Talvez Caim cresceu naquele lar, recebendo a melhor das atenções, recebendo a melhor das alimentações, a melhor da comida. Talvez ele cresceu naquele lar, recebendo toda a atenção e todo o carinho do seu pai e da sua mãe, porque na visão deles era o filho da promessa. E por isso, diante de tal situação, acontece o que é narrado em Gênesis 4, verso 3 e verso 4.
E aconteceu que ao cabo de dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Verso 5. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E então Caim se ira. Então a gente vê que a ação que faz com que Caim fique irado e deseje matar o seu irmão é porque ele não recebeu a atenção do Senhor. Aqui eu vejo um filho mimado, que cresceu recebendo o melhor dos ensinamentos, o melhor da atenção dos seus pais, e quando não recebeu a atenção do Senhor, se revoltou contra Deus e contra o seu irmão. E como não podia matar a Deus, matou a seu irmão. Porque talvez assim Deus olhasse para ele da mesma forma que olhou para Abel. Talvez, diante da morte do seu irmão, Deus olhasse para ele e falasse, agora só tem você, então você vai ser aquele que eu irei dar a minha atenção. Porém, ele vê que a atenção que ele recebe de Deus é uma atenção diferente. Pois Abel recebe uma atenção de que Deus se agrada. Já para Caim, Deus o despreza. E ainda Deus o exorta. Ou seja, além de não aceitar a sua oferta, o seu sacrifício, Deus ainda reclama com Caim. Como isso? Aquele que era o filho da promessa, aquele que pisaria a cabeça da serpente, agora está recebendo reclamação de Deus. Essa é a minha interpretação, é a minha visão diante dos relatos bíblicos. Deixo claro que essa é uma interpretação pessoal minha, que eu pude ter, que eu tive, e que eu acredito que foi o Espírito Santo me mostrando através de sua palavra. Porque muitas vezes, a gente agora eu como pai, devo também observar a forma que vou educar o meu filho. Nós devemos observar a forma que nós educamos os nossos filhos, porque se nós ensinamos ele, colocamos ele em um lar onde todas as ações dele são elogiadas, onde todas as ações dele são dignas de atenção, aquela criança ela vai crescer com essa necessidade, com essa carência de atenção, com essa carência de aceitação. E quando ela não receber a aceitação de alguém, seu coração será frustrado. O filho mimado que recebeu tudo dos pais, diante da negligência da atenção do Senhor e diante da reclamação de Deus, se sentirá inferior. E o seu coração será corrompido pelo pecado. Deus disse, o pecado jaz à porta, mas ele não impediu. Deus disse, o pecado jaz à porta, mas cabe a você lutar contra ele. Mas Caim o abraçou. Caim tomou para si e consumou a ação de matar o seu irmão. Deus o alertou, Deus o exortou, mas mesmo assim ele consumou o fato. Ele consumou a morte do seu irmão. Para ele foi duro demais não ter recebido a aceitação do Senhor. Para ele foi duro demais ver o seu irmão que não era o filho da promessa. Ver o seu irmão que não era digno de ter a mesma aceitação diante de Deus e dos seus pais. Que ele vê agora que esse mesmo irmão está recebendo uma atenção de Deus privilegiada. Está agradando a Deus enquanto ele não. E ele se volta contra o seu irmão. E não somente isso, como se volta contra o próprio Deus. Vemos também que Caim põe uma máscara para enganar Abel. E também põe uma máscara diante da presença de Deus para dizer que nada aconteceu. E isso, não sei se os irmãos se lembram, mas da mesma forma o seu pai, Adão, diante do seu pecado, diante da sua vergonha, ele se cobriu com algo. Caim se cobriu aqui com um rosto, com uma postura, com uma personalidade de alguém que não fez nada, de alguém que não devia nada, de alguém que não tinha feito nada de errado. E é assim que ele aparece diante de Deus, como alguém que não tinha feito nada de errado. Sonso. Acabou de matar seu irmão e agora aparece diante de Deus com essa máscara.
Da mesma forma que seu pai, que acabou de pecar e apareceu agora com roupas de folhas. Ambos tentando encobrir a sua ofensa, tentando encobrir a dureza do seu coração mediante as palavras do Senhor. Ambos indo contra a palavra do Senhor. E agora, depois de ter consumado o ato de negligenciar a palavra do Senhor, usando algo para se cobrir, para impedir que Deus perceba, para impedir que os outros percebam que havia algo de errado. Pois Adão se cobriu, não somente diante de Deus. Primeiro ele se cobriu para que a sua mulher não visse a sua nudez. E ela, de igual modo, se cobriu para que ele não visse a sua nudez. E Caim agora se cobre com essa máscara para que as pessoas não vejam que há medo, que há raiva no seu coração. Ele usa a máscara para enganar Abel. E após matar Abel, ele usa essa mesma máscara agora para agir como se nada tivesse acontecido diante dos seus pais e diante dos demais povos que viriam a seguir. Porém, Deus vê além, Deus vê através da máscara. Deus vê a ação de Caim. Vejamos o que nos diz o verso 13 a seguir. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade do que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lançastes da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar me matará. Caim, mesmo diante do seu pecado, mesmo após ter cometido aquela ofensa, mesmo diante agora do próprio Deus que o confronta a respeito das suas ações, mesmo agora tendo sido amaldiçoado por Deus, ele não se humilha, ele não se arrepende da sua ação, muito pelo contrário, ele se revolta ainda mais contra Deus. Ele olha e diz: maior é a minha ofensa, maior é o meu pecado, a minha condenação, maior é a minha maldade do que possa ser perdoada. Ou seja, ele olha para Deus e está dizendo: a minha ação, o meu pecado é maior do que o Senhor pode me perdoar. Então agora, além do meu pecado já me machucar, porque não terei perdão diante de ti, tu ainda me lança fora do arraial, ainda me faz sair do Éden. Que Deus havia expulsado anteriormente o homem e a mulher do jardim que ficava no Éden. E agora Caim é expulso diretamente do Éden para além. Então, diante disso, Caim ele não teme, ele não se arrepende, ele não tem temor pelo Senhor, muito pelo contrário, ele culpa a Deus. Ele diz: agora tu ainda me lanças fora. Já não bastava o meu pecado, já não bastava que tu não iria me perdoar, custava só não ter me perdoado mais, para que ainda me lançar fora da terra, sendo que eu já não vou poder plantar ou colher. Deixava que pelo menos eu ficasse aqui e morresse aqui, desfrutando e consumindo do que os meus pais e os meus futuros irmãos iriam preparar para mim. Ele diz: agora tu me lanças fora, e porque tu fizeste isso, eu irei me esconder da tua face. Eu irei fugir da tua presença. Ele está dizendo: eu não quero graça contigo, porque tu virou as costas para mim, me amaldiçoou e ainda está me lançando para fora da tua presença, para fora do Éden. Eu fugirei de ti. Eu não quero mais estar diante da tua presença. Deus foi ao encontro de Caim como um ato de mostrar que Caim, como um ato de que Caim confessasse os seus pecados, na expectativa que Caim confessasse a sua ação. Mas Caim não confessa a sua ação. E ainda agora, depois de receber o juízo da parte de Deus, Caim se volta contra o próprio Deus e diz: eu não quero mais a tua presença. Veja comigo se não é um menino mimado, que cresce recebendo tudo dos pais, e quando os pais não dão mais atenção para ele, agora ele se volta e diz que não quer mais que os pais se importem com ele. Eu vejo a mesma ação.
de crianças que são acostumados a receber a atenção do pai, e que quando os pais não dão mais a devida atenção, e agora a atenção é dada a outros, eles se voltam contra os pais e dizem: já que você não quer me dar atenção assim, eu ganharei sua atenção de outra forma, eu serei rebelde. E agora o filho começa a fazer maldades para que os pais olhem para aqueles filhos, dê de alguma forma uma atenção, se importe, porque por mais que os pais briguem com os filhos diante da maldade, diante das suas ações, ainda assim é uma forma de dar atenção. É uma forma de saciar a necessidade de atenção que aquela criança tanto aprendeu a ter. Então, diante da expulsão que Deus dá a Caim, ele diz: agora eu não quero mais graça contigo. Eu não quero mais estar diante da tua presença. Na forma agora, na expectativa, talvez de que Deus fosse ao encontro dele, por vezes, para tentar o consolar. E ele diz: agora, ele não é nem Deus quem disse que não teria perdão, ele mesmo que diz: eis que a minha maldade é maior do que se possa perdoar. Ele se vitimiza. Ele está dizendo: agora não há nem perdão para mim. Me lanças da tua presença. Então, já que eu não vou ser perdoado, eu não quero mais estar na sua presença. Ele nega o perdão de Deus. Da mesma forma que o filho muitas vezes não quer que o pai o perdoe. Quer continuar sendo a ovelha negra da família. Caim quis continuar sendo a ovelha negra da família. Ele disse que fugiria da presença de Deus, porque para ele aquilo seria suficiente. Seria como castigo para Deus. Agora eu fugirei da tua presença. Eu não quero mais graça contigo. Para que Deus pense que perdeu a Caim. Então Caim é um filho mimado, que não teve a atenção de Deus que ele vinha recebendo durante a sua infância. No verso 15, no verso 14 em diante diz: eis que me lançaste da tua face, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. Então ele ainda diz: e todo aquele que me achar irá me matar. E quando eu morrer pelas mãos dele, saiba, é como se ele estivesse dizendo: saiba que a culpa é tua. Eu estou sendo morto porque tu está me lançando para fora. Tu está me amaldiçoando. E agora, quando eles me matarem, como o Senhor vai agir? Quando eu for morto, qual será a sua reação ao saber que eu fui morto porque tu me expulsou da tua presença e agora eu não quero mais graça contigo? E agora todos que me virem irão me matar. Como o Senhor irá reagir? Caim lança isso diante de Deus. Em sua rebeldia, Caim diz que será morto por qualquer um que aparecesse, que o encontrasse. Com uma forma na expectativa de que Deus se sentisse culpado pela futura morte dele. Porém, verso 15 nos diz: o Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer um que o achasse, frustrando assim os planos e a expectativa de Caim. Pois ele achava que a sua morte seria um motivo de culpa para Deus. Faria com que Deus repensasse as suas ações. Faria com que Deus se arrependesse. Mas Deus coloca um selo, um sinal nele, que todo aquele que o visse não iriam matar. Pois se o matasse, seria vingado. Caim seria vingado 7 vezes. E mais uma vez eu digo: um menino mimado, que agora se volta contra os seus pais e diz: eu vou sair da tua presença, vou sair da tua casa e vou morar na rua. E se eu morrer, a culpa foi sua. Se eu começar a usar drogas, a culpa foi sua. Se eu for preso, a culpa foi sua. É a mesma ação de Caim. Ele diz: eu serei morto e a culpa será tua. E eu não quero mais graça contigo. Eu não quero mais te ver. Não quero mais estar no mesmo ambiente que você. É um filho se rebelando diante do seu pai. E então, verso 16: e saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod
da banda do Oriente, do Éden. Nod é um nome que tem o significado exílio, fuga ou peregrinação. Caim foi exilado e habitou numa terra que tinha por nome exílio, para apontar, esclarecer, deixar claro que ele estava naquela terra, que era a terra que mais dizia a respeito de do que havia acontecido com ele. Nada melhor do que para um exilado do que ficar na terra que se chama exílio. Então, para concluir, essa história, a história de Caim nos ensina que o maior perigo do homem não é o que está ao redor, não é a sociedade, não é a cultura, não é os costumes, mas é justamente o que está dentro do próprio coração do homem. O próprio Cristo vai dizer que o que corrompe o homem não é o que sai, ou não é o que entra, mas o que sai da boca. E a boca fala daquilo que o coração está cheio. Ou seja, a boca só procede palavras que vêm de uma procedência interior, de uma procedência do coração. Então, se o coração do homem for mau, o homem dirá palavras más e suas ações serão más. Ou seja, a corrupção e o que pode causar a destruição do homem é o seu próprio coração. A inveja de Caim se tornou em ira. E a ira se tornou em ódio. E o ódio, por sua vez, se tornou em homicídio. E o pecado terminou afastando Caim da presença de Deus. Caim rejeitou a advertência do Senhor e saiu para viver em Nod, a terra da fuga, do exílio e da distância da presença de Deus. Abel, por sua vez, morreu, mas a sua fé continua falando. Hebreus 11, verso 4. Nós lemos anteriormente, mas eu gostaria de ler novamente. Hebreus 11, verso 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Ou seja, por fé, Abel continua falando, mesmo depois da sua morte. Nesta história, existe apenas dois caminhos que nós possamos seguir. O caminho de Caim e o caminho de Abel. Ambos conheciam a Deus. Ambos o adoravam. Ambos prestavam culto a Deus. Ambos estavam naquele momento querendo oferecer a Deus um culto, uma adoração. Porém, apenas um tinha um coração rendido. Apenas um tinha um coração que reconhecia quem era, que reconhecia o seu pecado. Apenas um tinha um coração que reconhecia as suas ações. Frequentar uma igreja, cantar, ofertar, ou até mesmo exercer um ministério, não substitui um coração transformado. Deus continua olhando primeiro para pessoas e depois para aquilo que elas têm a oferecer. Deus primeiramente olha para Abel e depois para a sua fé. E não olha para Caim e depois não olha para a sua fé. Deus primeiro olha para você e para mim. E não para o que nós estamos fazendo, e não para o que nós estamos oferecendo a Ele, mas para o que nós somos. Deus continua olhando para a pessoa e depois para aquilo que ela pode oferecer. E hoje,
nos fica 3 perguntas que nós devemos fazer para nós mesmos e responder a nós mesmos. Primeira pergunta: será que o meu coração, ele se parece mais com o coração de Abel ou com o coração de Caim? Como será que eu estou me achegando a Deus? Segunda pergunta: quando sou confrontado pela palavra, quando sou exortado, eu me arrependo ou eu endureço ainda mais o meu coração diante da palavra de Deus? Quando ela mostra que eu estou errado, quando ela vai contra o meu orgulho, vai contra a aparência que eu tenho demonstrado diante dos outros, como será que eu tenho reagido? Será que eu tenho endurecido o meu coração ainda mais? Ou será que eu tenho deixado que a presença, que a palavra do Senhor mude o meu interior, mude as minhas atitudes? E a terceira e última pergunta que nos fica hoje é: quando alguém é abençoado por Deus, eu me alegro ou eu alimento a inveja? Será que nós temos nos alegrado em ver as bênçãos do Senhor na vida dos outros, na vida dos nossos irmãos? Será que temos nos alegrado em ver que eles estão recebendo do Senhor o favor imerecido? Um irmão que abriu um comércio e agora está tendo sucesso, o comércio dele está lotado. Será que nós temos nos alegrado na vida do irmão? Um irmão que recebeu a cura, um irmão que recebeu um ministério. Será que nós temos nos alegrado ou será que temos alimentado a inveja para com relação a ele? Nossa, fulano tem crescido demais, alguma coisa deve estar errada. Se não fosse ele, seria eu que estaria ali no púlpito pregando ou cantando. Eu também tive a mesma ideia de comércio. Se ele não tivesse feito, eu teria feito. Se o dele acabar, talvez eu faça um e o meu tenha mais sucesso do que ele. Será que temos alimentado a inveja em relação ao sucesso e às bênçãos que Deus tem dado aos nossos irmãos? E não somente aos nossos irmãos, aos nossos vizinhos, às pessoas do mundo. Será que temos invejado os gentios? Hoje, meus irmãos, Deus ainda chama pecadores ao arrependimento. Da mesma forma que Deus foi ao encontro de Adão, da mesma forma que Ele foi ao encontro de Caim, da mesma forma que o Espírito Santo vai ao encontro de Ananias e Safira, perguntando, dando-lhe as oportunidades de se arrepender, Deus vem a nós da mesma forma, dando-nos a oportunidade de nos arrependermos dos nossos pecados, de confessarmos diante dele os nossos erros. Não espere, meus irmãos, que o seu pecado que os nossos pecados, não venhamos esperar que os nossos pecados produzam frutos amargos em nossas vidas. Mas nós devemos humilhar-nos diante do Senhor enquanto ainda há tempo. Porque a graça de Deus está disponível para quem se arrepende e crê em Cristo Jesus. O chamado ao arrependimento é constante. Deus exortou Abel mediante a sua palavra e depois, ou melhor, exortou Caim diante da sua palavra e depois ainda foi diante dele, dando a oportunidade de reconhecer o seu erro. Se assim como Adão ele tivesse reconhecido o seu pecado, reconhecido o seu erro, talvez ele fosse alcançado pela graça do Senhor. Que os nossos corações venham ser corações que estão quebrantados pela palavra. Que venham ser um coração que está quebrantado a ponto de reconhecer os nossos pecados, reconhecer as nossas ofensas. Que venha ser um coração de Abel e não um coração igual ao coração de Caim. Que diante do confronto da palavra do Senhor endurece ainda mais e negligencia a oportunidade que Deus dá dia após dia de se arrepender e de voltar aos caminhos do Senhor. Essa é a mensagem que Deus nos traz essa noite. Peço que os irmãos coloquem-se de pé para que nós possamos fazer a oração final.
Senhor, amado Deus, eterno Pai, louvamos e engrandecemos o Teu nome nessa noite, Senhor, porque mais uma vez o Senhor falou aos nossos corações. Nós louvamos a Ti, Senhor, porque dia após dia, mesmo mediante os nossos pecados, mesmo fugindo da Tua presença, Senhor, correndo, o Senhor ainda nos ama. O Senhor ainda nos pega. Quando nós estamos caindo, o Senhor ainda nos abraça. E como flecha, Senhor, o Senhor ainda lança a Sua palavra aos nossos corações. Não para nos matar, para causar uma ferida que venha sangrar, mas para incomodar e trazer-nos ao arrependimento, Pai. O Senhor ainda nos toma nos Teus braços e nos conduz ao arrependimento. Nos dá a oportunidade de nos arrependermos dia após dia. E esse, Senhor, é um reflexo do Seu amor. Então, Senhor, nós ainda nos perguntamos como pode nos amar diante do nosso pecado, sabendo das nossas mentiras, sabendo das nossas fugas, sabendo da nossa rebeldia, do nosso coração, Pai. O Senhor ainda nos ama, Pai. Então nos ensina, nos ajuda, Senhor, a Te amar verdadeiramente, a Te amar da mesma forma que Tu nos amou, Senhor. Nos ajuda e nos ensina a glorificar o Teu coração, a alegrar a Ti, Senhor. Dá-nos um coração ensinável, um coração quebrantado pela Tua palavra. Nos instrui e nos exorta. Continua, Senhor, gritando e nos confrontando com a Tua palavra, Senhor, porque nós sabemos, Pai, que o confronto que o Senhor nos traz, nos trará e nos fará crescer em graça e em misericórdia. É um confronto que nos traz vida, é um confronto que nos traz para mais próximos de Ti. Então continua lançando a Tua palavra aos nossos corações. Te pedimos que o Teu Espírito continue nos exortando, dia após dia, mediante a Tua palavra, Senhor. Leva-nos para as nossas casas, debaixo das Suas asas e da Sua proteção, Pai. E continua falando conosco durante a semana. Essa é a oração que nós fazemos a Ti em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém e amém. O coração silencioso está encerrado esse momento.